Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone Corretor, sou especialista de imóveis aqui em Orlando e hoje eu estou trazendo aqui novamente o Dr. Walter para mais um vídeo explicativo, tirando todas as dúvidas ou pelo menos as principais dúvidas, né, do pessoal, né, Dr. Walter? Agradeço mais uma vez aí por ter nos recebido com o mesmo terno de novo. Grande prazer. Já 5 quinta-feiras que nós estamos assim, mas vamos lá. Dr. Walter, vamos lá. Visto EB1 e EB2. O que o senhor me diz sobre esses vistos que eu hoje ando escutando muito por aí, o pessoal fazendo, aplicando, conseguindo, não conseguindo? Dá uma definição geral desses vistos para a gente entender o que ele é. O visto EB1 foi criado para pessoas que contêm habilidade extraordinária nas artes, nas ciências, naquilo que elas executam ou atuam profissionalmente no dia a dia. Dizem que ele é reservado para apenas 1% da população em determinada categoria. Então você pega um jogador de futebol, ele é aquele que pertence a 1% da categoria jogador de futebol, ou seja... O cara que se destaca muito no que ele faz. Recebeu prêmios, disputou Copas do Mundo, defendeu a seleção nacional. Ele é top naquilo que faz. Ele é referência naquela matéria, naquele esporte, naquela arte. Ele tem que ser uma pessoa de expressão, alguém que todo mundo olha e se guia por aquilo que ela fez. Ou mas só nessas áreas de esporte, arte ou na área empresarial também? Não, também na área empresarial, sem dúvida. Escrever um livro? Sim, sem dúvida. Você pode escrever um livro, o livro é voltado para universidades e ele é a referência, ele é benchmarking naquela matéria. Então tem vários âmbitos dependendo da forma, da atuação profissional desse estrangeiro. Esse é o EB1 ou esse é o EB2? Esse é o EB1, habilidade extraordinária. Okay. A lei estabelece 10 requisitos onde eles têm que preencher pelo menos 3 para provar que tem habilidade extraordinária. E também são questões assim subjetivas, prêmios de expressão, salário, alta remuneração pela atividade profissional realizada e por aí vai. Então tem que preencher. Além disso, além de provar que tem habilidade extraordinária, existe também um critério discricionário na análise desse visto. Tem que ser provado para o governo americano que o país vai ganhar com a vinda desse estrangeiro. O que esse estrangeiro vem fazer aqui? Porque não adianta ele dizer, bom, ele é o papa da física quântica e ele quer se aposentar nos Estados Unidos. Não, ele tem que vir aqui produzir, mostrar que ele vai trazer o conhecimento dele para benefício dos Estados Unidos. Então que ele tem... Como é que ele prova isso? Com engajamentos profissionais ou promessas. Por exemplo, no meu exemplo da física quântica, ele pode ter endossos de universidades que estão interessadas em empregá-lo para lecionar, para fazer pesquisa, para dar palestras e por aí vai. Então tem questões assim. E se ele não fizer isso, vão atrás? Se ele não fizer isso, ele vai estar traindo aquilo que ele disse na petição de visto dele. É mais ou menos como você falar, eu quero um visto de turista para ir passear na Disney. Você chega aqui, você vai arrumar um trabalho. Então, você mentiu para o governo americano. Chama-se misrepresentation. Então você deu uma representação errada para obter um benefício migratório. Isso torna a pessoa inadmissível pelo resto da vida aqui no país. Então ela tem que traçar um plano de ação. Então a análise é assim, ok, você tem habilidade extraordinária, o que você vem fazer que vai acrescentar para o país? Que benefício o país vai receber? Então essa análise é absolutamente subjetiva, porque o governo pode dizer, você tem habilidade extraordinária. Mas você não vai agregar. Mas o que você vai fazer não é importante. Ele é até chamado como Visa Einstein, que é reservada para uma pequena parcela da população realmente mundial. Quem se destaca muito é uma coisa. Isso, o importante, Pavone, é colocar que as pessoas têm que ser comparadas dentro do seu campo de atuação. Então tem muita gente que vem e fala assim, bom, eu sou músico, ok? Música é uma profissão como todas as outras, como a do jogador de futebol, como a do professor de física quântica, como corretor, como advogado. Eu tenho que ver se ele é um músico de expressão no instrumento que ele toca, se ele fez contribuições. Não basta ter gravado CDs, não é isso. Os CDs foram bem vendidos, eles são bem comentados, eles são referências por outros músicos. Ele ganhou dinheiro com isso. Ele ganhou dinheiro com isso, ele ganhou prêmios musicais disso. Prêmios, ali é no plural, tá? Não basta ser um prêmio, não é um tem que só. ser mais de um. Não é o prêmio de melhor tocador do bar do Rafa ali na esquina. Não é. Então tem que ser assim... expressão, tem que mostrar que ele realmente tem importância naquilo que faz. Isso é importante. Algumas profissões são mais objetivas de se detectar isso. Um atleta, por exemplo, um boxeador, vamos pegar um boxeador.
Por quê? Porque ele tem lutas, ele tem resultados concretos, objetivos. Ele lutou 50 vezes, ganhou 49, ele ganhou esses cinturões, esses prêmios. Então você tem critérios que mostram, olha, ele é ranqueado. Agora, tem profissões que não tem ranking. Não tem como. Um palestrante, por exemplo, profissional. Você não tem como ranquear, você vai olhar o histórico, o background dele. Você vai olhar se ele tem livros, quanto que ele vendeu em cada livro, quantas unidades venderam, quantas palestras ele faz por ano, quanto que ele ganha por cada palestra, e por aí vai, qual a expressão que ele tem, qual é a referência que ele tem aí fora no mercado. E comparando ele com o EB2, qual é a diferença do EB2? O EB2 é habilidade excepcional, que é diferente da extraordinária. Vou te corrigir, desculpa, Dr. Walter. É EB2 ou é EB2N alguma coisa? Vou chegar lá. Então, por favor, porque continua. o N alguma coisa é uma faceta do EB2. Tem ok. 2 tipos de EB2 e muita gente não sabe disso. Então o EB2 é para pessoas que têm habilidade extraordinária. A lei prevê 6 requisitos e você teria que demonstrar 3 requisitos para provar que tem habilidade excepcional. Tá? Esse é um dos requisitos do visto EB2. O segundo requisito é ter uma oferta de emprego. Quer dizer, o primeiro você não precisa ter o emprego. O primeiro, ou você tem mestrado ou doutorado, ou você preenche 3 dos 6 requisitos. Ok. O segundo requisito legal é ter uma oferta de emprego. E aí o empregador diz, eu quero contratar essa pessoa, faz um processo chamado Labor Certification. Essa segunda etapa do EB2 pode ser substituída em alguns casos pelo NIW, National Interest Waiver. Quando fique provado que esse estrangeiro, a habilidade excepcional dele é tão grande e o que ele vai trazer para o país beneficia tão imediatamente que não se justifica ele esperar ter a oferta de emprego e se submeter ao processo de Labor Certification, porque ele já vem ele próprio executar aquela tarefa do qual ele é excepcionalmente hábil para executar. Talvez aí seria onde qualificaria um advogado, por exemplo, que realmente ele se especializou em alguma coisa, tem a sua notoriedade lá no Brasil e consegue vir para cá e vai exercer essa função aqui, um comparativo simples. Sem dúvida, a grande parte seria pelo empreendedorismo desse advogado, porque legalmente ele não pode atuar nos Estados Unidos por falta de licença. A licença brasileira ou de outro país não vale aqui, então ele não pode atuar como advogado. Mas digamos que eu tenho um advogado de direitos autorais e ele vai montar uma empresa de consultoria em direitos autorais porque ele tem amplo conhecimento na atividade. Extraordinário naquilo. Exato. E ele vai auxiliar clientes que têm interesse em assessoria. Ele não vai advogar, mas ele pode auxiliar clientes junto a outros advogados. Então, é mais ou menos por aí. Há uma diferença, então, o extraordinário é 1%, Visa Einstein, habilidade excepcional requer oferta de emprego, mas a oferta de emprego pode ser dispensada dependendo do destaque dele. O problema, Pavão, aí sempre tem a pegadinha no negócio. Né? Infelizmente tem, pelo menos para a comunidade brasileira. O problema é que isso está sendo oferecido como produto de prateleira por vendedores profissionais. Você tem curso superior? Ok, você classifica. Você é engenheiro, os Estados Unidos precisam de engenheiro, então você também qualifica. E não é bem assim. Qualifica desde que tenha oferta de emprego. Para dispensar a oferta de emprego é um pouco mais. E eu digo isso porque essa petição de EB2, ela vai estabelecer um plano de ação do estrangeiro. O que ele vem fazer aqui? A, B e C. E muitos aplicantes nem sabem o que consta nesse processo do que eles têm que fazer. E ele pode se complicar lá na frente, não tenha então. Dúvida, é o mesmo problema da misrepresentation que a gente Na renovação do Green Card pode ser ou não? Esse Green Card já é definitivo. Já vem definitivo. Não tem uma renovação. O problema é que a qualquer momento o governo pode bater na porta dessa pessoa dizendo, bom, faz 2 anos que teu caso foi aprovado. Você falou que você ia montar uma empresa, que você ia girar tantos milhões de dólares, você ia empregar tantas pessoas, o que você fez? Não, eu faço Uber, como que eu fiz? O que eu ia fazer? Eu não ia fazer nada, ia fazer Uber. Tá errado. E tem gente que não está nem sabendo disso. Tem gente que não está nem sabendo disso. Outra coisa, quando a pessoa depois de 5 anos aplica para cidadania, para naturalização americana, ela tem que informar tudo que ela fez aqui desde que ela recebeu o Green Card. E se o Green Card dela foi baseado em habilidade excepcional, e ela fez outras coisas que não aquelas que ela disse que ia fazer, ela vai estar dizendo para a imigração exatamente isso. Ela está provando que ela não cumpriu o plano de negócio dela. Ela pode perder o Green Card e ser deportada por fraude.
Uau! Você sabe que às vezes eu fico preocupado com isso daí, a gente escuta bastante coisa, né? Muito cliente, né? Senta na mesa e já falei isso, já vi aquilo, estou vendo aquilo, e a gente vê uma certa facilidade nesse visto e realmente tem esses pontos aí que o pessoal tem que se atentar. Ele não é nada fácil. Ele não é nada fácil, me preocupa também porque isso contamina o sistema e contamina a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, todos acabam sendo vistos sob suspeita quando essas fraudes, digamos assim, se multiplicam. Porque, veja, eu não estou dizendo que os processos são todos fraudulentos de maneira nenhuma. Não, óbvio claro que não é isso. Mas de que há casos de pessoas que não qualificam e que receberam. Então, que alguma coisa errada tem. E isso é consenso, todo mundo fala aí fora. E eu já vi concretamente casos dessa natureza. É mesmo. Então a situação é muito séria. De novo, é importante a pessoa saber do alcance realmente das limitações que o currículo dela possui e das limitações que a lei impõe para saber se ela qualifica ou não. Porque se ela não qualifica, ela não qualifica. Acabou. Eu tive tantos clientes que vieram aqui que disseram assim, olha, me foi prometido isso, mas eu achei muito fácil. Nada na minha vida foi fácil. Como é que de repente morar nos Estados Unidos de forma definitiva seria fácil pelo pagamento de X dólares? Não é assim. E eu também não me considero uma pessoa com habilidade excepcional, como eles tentaram me colocar. Então, muito cuidado, porque realmente tem esse problema. Aqui é um país diferente, aqui não é o Brasil. O país dá uma certa liberdade para a pessoa fazer como ela bem entende. Mas se um dia pegarem que você não tem aquele currículo que você disse ter no seu processo imigratório e que você não fez o que você falou que ia fazer no teu processo imigratório, não adianta dizer que não fala inglês, porque você aplicou para morar aqui, você tem que falar inglês. Exato. E não adianta dizer que foi outra pessoa que preparou, que você só assinou, porque a assinatura é sua. E você então, que está afirmando. É você que é responsável pelo que está lá. Portanto, vejam o que está lá. Esse é o ponto principal. Mais uma vez a gente volta naquele ponto que acho que a gente comentou em todos esses nossos vídeos dessa série, né? Esteja rodeado de bons profissionais para começar certo aqui. Não tenha dúvida, porque a pessoa que facilita a tua vida, ou que promete resolver de forma simplificada, não necessariamente está olhando teus melhores interesses, está olhando dela. Então, muito cuidado. Bom, Dr. Walter, mais alguma consideração desses vistos o senhor gostaria de deixar aqui? Eu queria deixar assim, ele é um visto evidenciário, a gente tem que examinar as evidências que a pessoa tem para saber até que ponto qualifica ou não. Então, havendo uma chance, óbvio, tem esse grau de discricionariedade que não dá para você saber se vai conseguir. É óbvio que determinadas pessoas de expressão mundial têm uma facilidade maior para conseguir esse visto. Então, você pega um atleta de expressão, pega um Ronaldinho, enfim, pessoas que se destacam na sua profissão que certamente terão aprovado com facilidade, mas eu já soube de pessoas também que tinham determinada expressão e não conseguiram. É mesmo. Então... Bom, tomar cuidado para realmente mostrar bem como é que é o projeto para poder ter... Projeto, né? Como é que é o teu currículo, né? Como é que é o teu histórico, né? Sim. Dr. Walter, e qual é o tempo de aplicação tanto do EB1 quanto do EB2? Quanto tempo ele demora? Como é que funciona esse processo? Vou falar o que se diz comum a eles, que é comum a eles. Que a preparação demora muito, porque como tem muita evidência, tanto no EB1 como no EB2, eu tenho que provar que a pessoa tem habilidade extraordinária, eu tenho que provar o que ela vem fazer. Ou o projeto, né, do que ela vem fazer. E na habilidade excepcional a mesma coisa. Provar que ela possui habilidade excepcional, todas aquelas credenciais e o que ela vem fazer aqui no país. Então demora bastante para montar isso tudo. Tudo que está em outra língua, né, não inglesa, tem que ser traduzido para o inglês. A gente já encontrou casos de traduções feitas no Google que são péssimas e traduz até nome próprio, João Batista parece John Baptist, coisas assim. Então esse é um problema. Então demora muito para montar um processo desse. O processamento do EB1, no EB1 existe o processo premium. Então em 15 dias dá para sair a aprovação do EB1. Caramba. No EB1 existe. Rápido. No EB2, NIW não existe processo premium. Então ele demora uns 6 a 8 meses para sair a petição. É que ambos permitem, em determinadas circunstâncias, aplicar ao mesmo tempo para o EB1 e para a aplicação individual do cidadão para Green Card. São coisas distintas. A petição de imigrante é uma coisa, a aplicação de Green Card, que é o cartão, é outra. Entendi. Em alguns casos você pode fazer simultâneo, outros não. É melhor, quer dizer, você espera sair, ok, você tem esse visto, aí na sequência você solicita. Essa é a minha recomendação, porque
porque esse é um visto de decisão discricionária, você não tem direito. É diferente de um processo de pai americano para filho menor de 20 anos, você fala assim, eu sou filho, eu tenho direito. Então é líquido e certo. Agora, num caso desse, você tem que se sujeitar à decisão discricionária do adjudicador administrativo, né? Do oficial imigratório. Quer dizer, ele vai aceitar meu pedido de habilidade extraordinária, e se ele aceitar, aí eu faria a segunda parte. Eu conduzo dessa forma porque é mais seguro para o meu cliente. E isso vai tomar 1 ano e meio mais, por aí, um pouquinho mais, né? Por aí. Mas aí ele já recebe o green card. Sem dúvida. E lembrando que todo esse período de visto que a gente comentou, né? A pessoa não pode estar aqui morando esperando esse visto, com o visto de turista, ou ela pode? Não, não pode, porque o visto de turista são só 6 meses, e esse processo se alonga mais do que 6 meses. Ela teria que ter um outro status imigratório aqui. Algum outro, mas ela poderia aplicar aqui também esse visto? Poderia aplicar aqui. Sem problema. Sim. Ele andaria mais rápido no mesmo tempo do que lá no Brasil? Na minha opinião, sim. Andaria mais rápido aqui. Mas isso é questão de momento, porque a parte final dele, ele desemboca em determinados escritórios da imigração espalhados pelo país, dependendo de onde vive o estrangeiro. Então, ainda assim é mais rápido que, por exemplo, no Brasil, só o Rio de Janeiro faz vistos de imigrante. Então, se você mora em Manaus, você vai ter que descer para o Rio de Janeiro para fazer a entrevista. Okay. Para o processo chegar até o Rio de Janeiro demora bastante. Enquanto que aqui você faz toda essa parte de papel, tá direto, manda e só espera. Então, logisticamente, processualmente, é melhor fazer por aqui. Mas nem em todo caso isso é aconselhável, é algo que você vai ter que discutir com o profissional que você contratar para fazer. Dr. Walter, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, mais uma vez. Foi um prazer. Fizemos essa empreitada aí de 5 vídeos falando com visto aí para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Eu acho assim que foi de grande valia, a gente conseguiu passar por os principais vistos, elucidar bastante como ele é, alguns a simplicidade, outros a complexidade que é o visto. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço. Espero que a gente possa fazer mais alguns vídeos como esse. Sempre que eu achar alguma dúvida, eu já te peço de antemão. Vou te ligar, eu vou pedir para gravar um novo vídeo aqui. Fala, Dr. Walter, vamos falar disso daqui. Vamos sim, a lei é muito dinâmica, sempre com mudanças, mesmo que sejam só de interpretação. O governo entra, o governo sai, sempre tem novidade e a gente pode voltar aos assuntos. E você acha que realmente o Trump ele atrapalhou um pouquinho a imigração? Atrapalhou porque a política dele é anti-imigrante. Então tudo que ele puder fazer para brecar o fluxo de imigrante, ele vai fazer. Então esse não é um momento muito bom para imigrante. Mas curiosamente a gente está tendo mais trabalho agora, mais serviço, eu quero dizer, né? Que bom, maravilha. Gente, esse daqui foi, acho que o nosso 5º e último vídeo dessa série aqui com o Dr. Walter. Certamente vamos voltar aí mais para frente com maiores informações. Obrigado por nos acompanhar. Dr. Walter, eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem final aí para o nosso pessoal de despedida. Eu queria agradecer a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. Eu prezo muito as pessoas que assistem vídeos, as pessoas que fazem consulta comigo, e gostaria que elas realmente se informassem e sempre contratassem alguém que elas tenham empatia e que elas se sintam seguras de lidar com aquele profissional. E não simplesmente acreditar em promessas ou acreditar que pagando está resolvido. Não está. Essa é a minha mensagem. Desconfie sim, se informe, vá atrás. Essa mensagem que o senhor deixou, ela assim, dentro da minha profissão, a gente tenta passar a mesma coisa, porque a gente escuta muita coisa, muita facilidade, e muitas vezes a história não é bem essa, né? Tem que procurar alguém que realmente esteja preocupado com você e não só preocupado com o próprio bolso, né? Exato. É isso daí, pessoal. Obrigado por me acompanhar. Te vejo na próxima quinta-feira. Os dados do Dr. Walter estão aqui embaixo. Até mais.